Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Tem coisas que não fazem barulho, elas não aparecem na alta do gráfico, nem explodem no Twitter. Elas chegam como peças soltas e só quem monta o quebra-cabeça vê o que está prestes a acontecer. Nos últimos dias, duas declarações, uma vinda de dentro do sistema financeiro dos Estados Unidos e outra partindo do coração da Ripple, revelaram muito mais do que pareciam. A primeira, um ex-presidente da CFTC sugeriu que os Estados Unidos podem começar a usar criptoativos como garantia para títulos públicos, e sim, ele citou o XRP entre os possíveis candidatos. A segunda, um movimento inesperado que levantou um alerta no mercado. A Ripple pode queimar até 10% do total supply do XRP. Separadas já seriam notícias importantes, mas quando você coloca essas informações lado a lado, começa a surgir uma ideia mais clara, talvez pela primeira vez, de como o XRP pode deixar de ser apenas uma cripto para se tornar parte de uma estrutura financeira global. Mas nem tudo é avanço. Enquanto isso, a SEC empurra o processo judicial mais uma vez, adiando a apelação para agosto. Não é positivo, mas também não para o jogo. Só mostra que quem está esperando um veredito para tomar decisão, talvez já esteja atrasado. E se você quer receber análises assim, diretas, estratégicas, sem filtro, já deixa o like agora, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com quem ainda não percebeu o que está se desenhando. Tudo começa com o ex-presidente da CFTC, órgão que regula derivativos e contratos futuros nos Estados Unidos. Em uma fala curta, mas carregada de intenção, ele disse o seguinte: o governo pode, no futuro, usar criptoativos como colateral para a emissão de títulos públicos. E entre os nomes citados estava ele, o XRP. Na matéria diz: ex-presidente da CFTC, Estados Unidos podem financiar títulos do governo com criptoativos como o XRP. Nós vemos abaixo que Christopher Giancarlo, que anteriormente presidiu a Comissão de Negociações de Futuros de Commodities dos Estados Unidos, a CFTC, afirmou que a emissão de títulos do governo lastreados em ativos digitais como Bitcoin e XRP é mais do que um conceito teórico. Ele disse que é um caminho realista a seguir. Durante uma entrevista com Bradley Kimes, da Digital Perspective, na conferência XRP Las Vegas, Giancarlo destacou componentes viáveis das finanças públicas pelos governos federais e locais. Giancarlo destaca o crescente interesse de formuladores de política dos Estados Unidos em utilizar criptomoedas nas finanças públicas. Ele observou que as conversas em Washington estão cada vez mais considerando como diferentes níveis de governo poderiam adquirir, manter e até mesmo emitir instrumentos financeiros baseados em criptoativos. Ele acredita que isso não se limita ao nível federal, mas também pode incluir governos estaduais e locais explorando estratégias semelhantes. Mas ao final da matéria, ele sugeriu que os ativos digitais poderiam reforçar a influência nacional, especialmente em meio aos esforços do BRICS para desafiar o domínio do dólar, traçando paralelos com o estoque de recursos estratégicos da China. Giancarlo argumentou que os Estados Unidos deveriam acumular reservas de Bitcoin, XRP e outras commodities digitais. Isso pode parecer só uma especulação, mas quando alguém com esse histórico fala assim em público, o objetivo não é prever, é preparar o terreno. Essa fala não saiu do nada, ele sinaliza que existe uma discussão real, institucional, sobre usar ativos digitais como base de instrumentos financeiros tradicionais. E se o XRP for um dos escolhidos, isso muda tudo. Ele deixa de ser uma moeda usada entre bancos e passa a ser parte de uma engrenagem macroeconômica, parte da confiança de um país, parte do lastro de uma dívida soberana. E o mais curioso, essa possibilidade surge justamente na mesma semana em que a Ripple é acusada de algo que o mercado inteiro secretamente torce para ser verdade: a queima de uma parte significativa do supply. A notícia correu rápido. A Ripple poderia queimar até 10% do total do XRP existente. A princípio, soou como exagero. Sites correram para desmentir, influenciadores minimizaram, mas a Ripple não negou com firmeza. A notícia surgiu aqui no Crypto Times e, apesar do título desmentindo, o próprio texto reconhece que não houve um posicionamento oficial definitivo da Ripple. Na matéria nós vemos XRP da Ripple queimará 10%
10% do fornecimento total, verificação dos fatos. Abaixo nós vemos que há rumores crescentes nas redes sociais de que a Ripple vai queimar 10% do seu fornecimento total de XRP nas próximas 48 horas. Em uma breve publicação, um usuário do CryptoGeek afirmou que a queima global do XRP começará em 48 horas, com a previsão de uma queima de 10% do fornecimento. A segunda grande queima está acontecendo no Ledger do XRP, quer dizer, da última vez que aconteceu, mais de 13,9 milhões de XRP foram permanentemente destruídos do Ledger do XRP. Ele também disse, da última vez que aconteceu a queima do XRP nessa escala, o preço saiu de 0,006 para 3 dólares e 27 da noite para o dia. Ele também citou um bate-papo de 2017 para apoiar essa afirmação e chamou o atual evento de massivo. De acordo com o XRP Scan, cerca de 13 milhões e 989 mil XRPs foram queimados até o momento. Essa queima é resultado de pequenas taxas acumuladas em cada transação e não de qualquer grande evento de queima. E a queima de tokens do XRP ocorre automaticamente sempre que alguém utiliza o XRP Ledger. E no universo cripto, esse silêncio é ruído, porque quando um projeto não nega abertamente algo com esse nível de impacto, o mercado entende que existe sim uma chance. E por que isso importa? Porque queima de tokens é escassez. E escassez, quando o ativo está em expansão de demanda institucional, é combustível direto para o preço. Se essa queima acontecer, o número de tokens disponíveis cairia drasticamente. Isso combina com a possível aceitação regulatória e é o tipo de cenário que muda completamente a curva de valorização. E se isso está fazendo sentido para você, deixa o like para fortalecer esse conteúdo, se inscreve agora no canal e compartilha com quem ainda não conectou os pontos. Informação desse tipo, o algoritmo não entrega por acaso, você precisa sinalizar. Mas no meio dessa movimentação, uma atualização no caso Ripple e SEC. A apelação da comissão foi adiada para agosto. Na matéria nós vemos que a atualização do caso Ripple SEC, recursos adiados até agosto em processo judicial sobre o XRP. Nós vemos aqui que no mais recente desenvolvimento do caso Ripple versus SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, apresentou um relatório solicitando ao Tribunal de Apelação que suspendesse os recursos. O relatório foi apresentado em conformidade com a ordem anterior de suspender os recursos após as partes chegarem a um acordo para resolver o processo judicial envolvendo o XRP. Agora, a SEC apresentará outro relatório de status no segundo circuito até 15 de agosto, adiando ainda mais o longo processo. Os advogados esperam ouvir da juíza Analisa Torres em alguns dias sobre o pedido das partes para suspender a liminar e reduzir a multa de 50 mil dólares. Isso, por si só, não é motivo de otimismo, mas é relevante porque dá tempo. Tempo para que a Ripple avance em negociações, acelere o projeto e até teste reações, como vimos com o possível silêncio sobre a queima de supply. Então, sim, há um risco jurídico, mas também há um espaço operacional. E o mercado, às vezes, só precisa de espaço para se mover. Enquanto as notícias constroem um cenário, o gráfico mostra o tempo. O XRP está cotado no dia de hoje a 2 dólares e 24. No diário, segue comprimido dentro de um triângulo simétrico com convergência entre topos descendentes e fundos ascendentes. Essa estrutura é, por natureza, um ponto de tensão, onde o preço decide se rompe para cima ou para baixo. E neste caso, o rompimento está muito próximo. O preço atual se encontra testando a região de 2,22 e 2,30, que funciona como resistência imediata. Acima deles, os próximos níveis de resistência estão em 2 dólares e 60, antiga zona de rejeição, e 3 dólares, que marca o alvo técnico de rompimento do triângulo, com potencial de alta de 36%. Já os suportes principais estão em 2 dólares e 10, suporte local de curto prazo, e 1,75, que é um suporte estrutural mais forte do último semestre. As médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos em azul e vermelha, respectivamente, estão cruzando entre si, com o preço levemente acima
delas, o que sinaliza uma tentativa de virada de tendência, mas ainda sem confirmação plena de força. O RSI está em 46,56, muito próximo da zona de neutralidade, porém o detalhe mais importante é que o RSI rompeu uma linha de tendência de baixa que vinha desde abril. Esse rompimento pode indicar retomada de força compradora caso venha acompanhado de volume nos próximos candles. Em resumo, o gráfico está alinhado com o momento de definição fundamental. A estrutura está pronta para romper e o comportamento nos próximos dias será decisivo, tanto tecnicamente quanto em resposta às notícias que já estão no radar. Olhando tudo em conjunto, a imagem muda. Um ex-regulador citando o XRP como possível colateral soberano, rumores sobre queima massiva de tokens não negados pela Ripple e uma pausa no processo judicial que não resolveu, mas adia o aperto. Isso forma o retrato de um ativo em transição, de projeto promissor para peça estratégica em discussão macroeconômicas. E quando esse tipo de mudança começa, ela não avisa o dia que o preço vai reagir, ela simplesmente muda o cenário. E quem viu antes, viu. Quem não viu, chega depois e paga mais caro. E se este vídeo te deu clareza, mostra isso agora. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que só está olhando o preço, porque quem espera confirmação normalmente entra atrasado. E eu vou ficando por aqui. Bons negócios e paz.